Você já se perguntou por que, apesar de tantos sacramentos na igreja, a confissão ainda causa tanto desconforto? A verdade é que a confissão é um dos maiores segredos da vida espiritual, um segredo que muitos ainda desconhecem. Enquanto alguns veem esse sacramento como uma prática ultrapassada, poucos entendem que ele pode transformar vidas de forma radical. Imagine poder se libertar de toda a culpa e peso que carrega por dentro. Parece um sonho, não é? Mas não precisa ser. O segredo está na confissão, e vou te mostrar agora por que você deveria fazê-la sem demora. A verdadeira paz de espírito que você procura pode estar a uma confissão de distância. A confissão não é apenas uma obrigação religiosa, mas uma oportunidade única de libertação espiritual. Muitas pessoas enfrentam uma carga emocional e espiritual que, com o tempo, se torna insuportável. Imagine-se carregando uma mochila cheia de pedras por toda a vida. Cada pecado não confessado é uma dessas pedras, pesando no coração e na mente. O sacramento da confissão é como esvaziar essa mochila, livrando-se do peso que impede sua caminhada em direção a Deus. Não é raro vermos pessoas aliviarem suas dores emocionais ao confessar algo que as atormenta há anos, e essa experiência de alívio é inegável. Entretanto, há uma resistência comum: o medo de ser julgado ou a vergonha de admitir erros. Isso é compreensível, afinal, quem gosta de expor suas falhas? Mas a confissão vai além disso. O padre não está ali para julgar, mas para agir como mediador da graça divina, oferecendo uma escuta acolhedora e o perdão que vem diretamente de Deus. Pense em um médico que trata uma ferida infeccionada. Você não hesitaria em mostrar a ele o problema, pois sabe que é necessário para a cura. Assim é com a confissão. A cura espiritual só acontece quando somos capazes de nos abrir para receber o tratamento que vem através do sacramento. A confissão traz, sobretudo, paz interior. Aquela inquietação constante que às vezes não conseguimos entender pode ser fruto de pecados não resolvidos. Quando você faz uma confissão sincera, essa paz invade o seu ser, como um bálsamo para uma alma machucada. Um exemplo clássico disso pode ser visto nas pessoas que, depois de confessarem, se sentem em paz pela primeira vez em muito tempo. A sensação de ser perdoado não é apenas psicológica, mas é uma experiência espiritual profunda, como se Deus estivesse dizendo diretamente ao seu coração: eu te amo, você está perdoado. Por fim, é importante ressaltar que a confissão regular nos aproxima mais de Deus. Não é apenas sobre os pecados graves, mas também sobre as pequenas falhas que cometemos diariamente. Ao confessarmos, reconhecemos nossa dependência da misericórdia divina e reafirmamos nosso compromisso em caminhar lado a lado com Cristo. É como ajustar um instrumento musical. De tempos em tempos, ele precisa de pequenos ajustes para continuar tocando belas melodias. Da mesma forma, nossa alma precisa de ajustes constantes, que a confissão proporciona, para que nossa relação com Deus se mantenha afinada. Quando refletimos sobre a confissão, é essencial entender que ela não se resume apenas ao alívio da alma. Há algo ainda mais profundo em jogo: a reconciliação com Deus. Imagine que sua relação com Deus é como um vaso de cristal. Pequenos pecados podem criar rachaduras que, a princípio, parecem insignificantes, mas com o tempo, essas rachaduras podem fragilizar toda a estrutura. A confissão é o processo de restaurar esse vaso, de torná-lo íntegro novamente, permitindo que sua relação com Deus seja tão forte quanto no início. Mas, mais do que isso, a confissão nos concede uma nova chance de recomeçar. Cada vez que confessamos nossos pecados, recebemos uma oportunidade de nos corrigir e voltar ao caminho certo. É interessante pensar que, assim como uma criança que cai ao aprender a andar, Deus nos vê em nossas fraquezas. Ele não nos pune pela queda, mas nos estende a mão, pronto para nos levantar. Quando confessamos nossos pecados, recebemos o perdão, mas também o incentivo para tentar novamente, desta vez com mais firmeza e determinação. O processo de confissão é, portanto, uma jornada de autodescoberta e superação, onde reconhecemos nossos erros e nos esforçamos para não repeti-los. É como um atleta que aprende com suas falhas em cada treino, ajustando seu desempenho até alcançar a perfeição. Além disso, o sacramento da confissão não é apenas sobre arrependimento, mas também sobre gratidão. Ao reconhecermos que Deus está sempre pronto para nos perdoar, somos levados a valorizar mais ainda sua infinita misericórdia.
É como aquele amigo que, mesmo quando você falha, nunca o abandona, sempre oferecendo uma segunda chance. Ao entender isso, a confissão deixa de ser uma obrigação e se torna um momento de reencontro amoroso com o Criador. Afinal, Deus não é apenas justo, mas sobretudo misericordioso, e Ele deseja ver cada um de nós se reerguer, mais forte do que antes. Por fim, um aspecto muitas vezes subestimado da confissão é o impacto que ela tem nas nossas relações interpessoais. Quando nos reconciliamos com Deus, é mais fácil reconciliar-nos com os outros. O perdão divino nos ensina a perdoar, a deixar de lado ressentimentos e mágoas. Assim, a confissão não cura apenas a alma individual, mas também fortalece os laços comunitários, promovendo a paz e a compreensão entre as pessoas. Ao confessar, você não está apenas buscando sua própria salvação, mas contribuindo para um mundo mais harmonioso e justo. Antes de fazer uma confissão, a preparação espiritual é fundamental para que esse momento seja verdadeiramente transformador. Não se trata apenas de listar pecados, mas de fazer um exame de consciência profundo, que vai além das ações externas e explora as intenções do coração. Pense em uma casa que precisa ser limpa. Se você apenas varrer o chão, a sujeira mais profunda continuará lá. Da mesma forma, a preparação para a confissão exige uma reflexão que vai além das aparências, tocando nas áreas da alma que muitas vezes evitamos. Um bom ponto de partida é perguntar-se: estou vivendo de acordo com os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus? Esse exame de consciência pode ser facilitado pela leitura e meditação da Palavra de Deus. O Evangelho, com seus ensinamentos claros e diretos, nos ajuda a enxergar com mais nitidez onde estamos errando e onde precisamos melhorar. Muitas vezes, é ao meditar sobre as parábolas de Jesus que percebemos atitudes em nós que precisam ser transformadas. Um exemplo prático seria refletir sobre a parábola do filho pródigo. Quantas vezes, assim como ele, nos distanciamos do Pai em busca de satisfação imediata, esquecendo que a verdadeira alegria está no lar espiritual? Essa reflexão prepara o coração para uma confissão mais sincera e profunda. Outro passo importante na preparação espiritual é a oração. Pedir a Deus que revele nossos pecados e nos dê a força para nos arrependermos genuinamente é essencial. Muitas pessoas encontram dificuldade em reconhecer seus próprios erros, mas quando se colocam diante de Deus em oração, Ele ilumina as áreas da vida que precisam de mudança. A oração de arrependimento, como o Salmo 51, é um ótimo exemplo de como pedir perdão e buscar uma transformação interior. Rezá-la antes da confissão pode ser uma maneira eficaz de abrir o coração para a graça divina que o sacramento oferece. Finalmente, a preparação espiritual envolve o desejo genuíno de mudar. Não adianta confessar sem a intenção de abandonar o pecado. É como tentar curar uma ferida enquanto ainda expomos ao que a machuca. Ao nos prepararmos para a confissão, devemos estar prontos para tomar atitudes concretas de mudança em nossa vida. Isso pode significar evitar determinadas ocasiões de pecado ou buscar apoio espiritual para vencer certas fraquezas. A confissão é o primeiro passo, mas a verdadeira transformação vem quando nos comprometemos a viver uma vida nova, guiada pelos ensinamentos de Cristo. A confissão não deve ser vista apenas como um evento isolado, mas como parte de um processo contínuo de crescimento espiritual. Assim como cuidamos da saúde física com exames regulares, a saúde espiritual também precisa de atenção constante. A prática regular da confissão nos mantém vigilantes sobre nossas atitudes e nos ajuda a identificar padrões de comportamento que, com o tempo, podem nos afastar de Deus. Ao confessar frequentemente, você não apenas busca o perdão, mas também fortalece sua capacidade de resistir ao pecado. É um exercício de humildade e autoconsciência, no qual você reconhece suas fraquezas e se abre para a graça transformadora de Deus. É interessante pensar na confissão regular como uma oportunidade de autodescoberta. Cada vez que nos aproximamos do sacramento, descobrimos algo novo sobre nossa alma, algo que talvez não tivéssemos notado antes. Às vezes, são as pequenas falhas, os pecados veniais, que acabam passando despercebidos no dia a dia. No entanto, ao confessá-los, evitamos que eles se transformem em hábitos prejudiciais. Um exemplo prático disso seria o pecado da impaciência. Sozinho, pode parecer insignificante, mas se não for corrigido, pode afetar nossos relacionamentos e nosso testemunho cristão.
A confissão nos permite ajustar o curso antes que pequenos desvios nos afastem do caminho certo. Além disso, a confissão regular nos mantém conectados à comunidade de fé. A Igreja Católica nos ensina que o pecado não afeta apenas nossa relação pessoal com Deus, mas também nossa comunhão com os outros. Quando nos confessamos, estamos contribuindo para a santidade de toda a Igreja, já que um membro curado fortalece todo o corpo de Cristo. Isso cria uma dinâmica de interdependência espiritual. Ao confessar, você está não apenas buscando sua própria salvação, mas também colaborando para o bem da comunidade cristã. Esse senso de pertença é crucial para nosso crescimento espiritual, pois nos lembra que somos responsáveis uns pelos outros. Por fim, a confissão frequente nos ajuda a viver com mais leveza e alegria. Quando carregamos o peso dos pecados não confessados, isso afeta nossa capacidade de viver plenamente a fé. Por outro lado, ao praticar a confissão regular, nossa alma se torna mais receptiva à ação do Espírito Santo. Como um jardim que é regado constantemente, nossa vida espiritual floresce, e nos tornamos mais sensíveis à vontade de Deus. A confissão, portanto, não é apenas sobre limpar o que está errado, mas também sobre preparar o terreno para que coisas boas cresçam. Ao nos confessarmos, estamos cultivando virtudes como paciência, misericórdia e amor ao próximo. Então, o que está te impedindo de dar esse passo agora? A confissão não é apenas um ato de coragem, mas um ato de amor, amor por si mesmo e por Deus. Quando foi a última vez que você experimentou a leveza de se sentir perdoado? Não é hora de deixar o passado para trás e começar de novo? Ao fazer uma confissão sincera, você abre espaço para que Deus transforme sua vida. Que tal agendar sua próxima confissão e experimentar a paz que só o perdão pode trazer? Agora, antes de ir, quero te convidar a conhecer nossa coleção exclusiva de camisetas cristãs clássicas e atemporais na loja Proverbios. O link para a compra está nos comentários. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, continuamos a jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Deus abençoe sua caminhada.